Capítulo 19. Davi vence os Amonitas e os Sírios. Passado algum tempo, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho o sucedeu e passou a reinar em seu lugar. Então, Davi ponderou: tratarei com bondade Hanum, filho de Naás, porquanto seu pai foi leal e generoso para comigo. Então, Davi enviou uma delegação com a missão de representá-lo e transmitir a Hanum sua mensagem pessoal de pesar pela morte do pai. Todavia, quando os mensageiros de Davi chegaram às terras dos Amonitas, a fim de comunicar as condolências de Davi a Hanum, os príncipes e chefes amonitas advertiram a Hanum: pensas acaso que Davi pretende honrar teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Com certeza não é essa a verdadeira intenção de Davi. Ele os enviou como espiões para examinar nosso país e destruí-lo. Então, Hanum mandou prender os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas vestes até a altura das nádegas e os despachou de volta. Assim que Davi foi informado do que acontecera à sua delegação, enviou alguns mensageiros ao encontro dos seus representantes, porquanto haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: ficai em Jericó, até que vossa barba cresça, e então retornai para casa. Percebendo Hanum e os amonitas que haviam transformado seu perfume em mau cheiro ao olfato de Davi, isto é, tinham provocado a ira do rei, alugaram de Aram-Naharaim, Mesopotâmia, de Aram-Maahá, Aram-Maaca e Tzová, Zobá, carros de guerra e cavaleiros para conduzirem os carros por 35 toneladas de prata. Alugaram também 32.000 carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com seu exército, o qual veio e acampou próximo a Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a frente de guerra. Ao receber essas notícias, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se colocaram em posição de batalha na entrada da cidade, e os reis que haviam chegado para cooperar com eles tomaram posição em campo aberto. Observando Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, separou alguns dos mais corajosos e bem treinados soldados de elite de Israel e os perfilou diante dos arameus. Confiou a seu irmão Abisai o comando do restante do exército e alinhou-o em face dos amonitas. E Joabe deu a seguinte instrução: se os arameus prevalecerem sobre mim, virás em meu socorro. Se os amonitas forem fortes demais para ti, eu partirei em teu auxílio. Tende ânimo, sê forte e corajoso, para com nosso povo e diante das cidades do nosso Deus, e que Javé, o Senhor, faça o que lhe parecer bem. Então Joabe e seus soldados avançaram bravamente contra os arameus, que viram-se obrigados a fugir dele. Quando os amonitas notaram que os arameus estavam recuando e batendo em retirada, perseguidos por Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe retornou para Jerusalém. Ao compreenderem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros com a missão de trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates, o rio, e Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado sobre essa movimentação, Davi reuniu todo o exército israelita e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate em frente deles. Assim que a batalha teve início, eles fugiram da presença de Israel, e o exército de Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os servos de Hadadezer se deram conta de que já haviam sido derrotados por Israel, suplicaram paz a Davi e se submeteram a ele.
Depois disso, os sírios nunca mais se dispuseram a socorrer os amonitas.